para que a gente possa entender um pouco o estudo de hoje. Nós temos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo que 3 deles escrevem relatando possivelmente as mesmas histórias no mesmo espaço-tempo, com algumas diferenças. Muitas dessas diferenças são diferenças, às vezes, da perspectiva de cada um deles. A gente vai ver, por exemplo, que no texto que a gente vai olhar hoje, apenas Lucas retrata 2 versículos que os outros evangelistas não retratam. E a gente vai entender que isso tem a ver com a perspectiva de Lucas, o médico. Mas os evangelhos sinóticos, eles têm esse nome porque eles compartilham muito da sua mensagem. A gente tem uns gráficos, se vocês procurarem na internet, de semelhanças entre os evangelhos. Então, tem um percentual que é comum aos 3. Tem até algumas doutrinas em cima desse tópico. Por exemplo, quando você encontra um determinado fato, momento, parábola, que é referenciado nos 3 evangelhos, a gente tem o que a gente chama de uma tripla, uma santa tripla, ou uma tripla, enfim. É um fato que foi mencionado nos 3 evangelhos praticamente da mesma forma. Mas você tem outros fatos que somente Lucas vai mencionar, somente Mateus vai mencionar e somente lá Marcos vai mencionar. Por que João não entra como um evangelho sinótico? É bem provável que João já tivesse o conhecimento dos evangelhos na época de Mateus, Marcos, Lucas. E os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles são muito voltados na história e vida de Jesus, no trabalho de Jesus enquanto o homem na terra, o homem Deus. E João, provavelmente sabendo disso, ele vai retratar Jesus de uma forma diferente. No Evangelho de João, a gente vai ter um conhecimento de Jesus como Deus. Jesus vai ser mais retratado como o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, João vai dar uma ênfase muito maior à divindade de Cristo, enquanto os outros 3 evangelistas vão dar uma ênfase às suas características humanas. Então, por exemplo, Mateus vai ter uma ênfase no Jesus rei dos judeus, né? Jesus rei, uma realeza. A gente vai ter Lucas, que vai dar uma ênfase em Jesus como o mestre, como o rabi, e por aí vai. Eu estou fazendo essa prévia com vocês, porque hoje a gente vai fazer o estudo de Lucas 22, 39 a 46, mas esse mesmo texto de Lucas 22, 39 a 46, ou essa mesma passagem, ela existe também em Mateus, no capítulo 26, versos, aí dos versos 46 em diante, ou 36 em diante, e em Marcos 14. Boa noite, Jéssica. Eu uso como estudo Bible Gateway, e ele permite você olhar numa mesma página 3 referências ao mesmo tempo. Então, se você marca lá os 3 pedaços de texto que falam da passagem que você quer, você consegue ver numa mesma tela os 3. E isso é bom, às vezes, para a gente ver, porque aí você consegue preencher ali o que um está dizendo que o outro não disse, e te ajuda a ter um entendimento maior da história. Eu também tenho um livro em casa para aqueles que estiverem interessados, que está em inglês, que fala paralelo dos evangelhos. Então, ele monta também colunados 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, lado a lado, e a gente vê essas histórias. Então, falamos aqui de o que são os evangelhos sinóticos, e aí vocês vão entender que a gente vai voltar hoje muito em Mateus e Marcos também. Mas vamos ler lá o texto de Lucas. Lucas 22, 39 a 46. Diz assim: Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: Orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice.
contudo que seja feita a tua vontade, e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. O primeiro tópico que eu vou trazer para a gente discutir hoje é o chamado que Jesus faz aos discípulos para orarem contra a tentação. Se a gente for olhar lá em Mateus 26, 36, 38, que é o relato também dessa passagem por Mateus, Mateus ele vai um pouquinho além, ele fala assim, ó, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. É possível que Jesus, quando tenha ido, aqui no texto de Lucas, quando ele tenha ido a orar, que ele fala, orem para que vocês não cedam à tentação, é possível que ele esteja falando somente com Pedro e Tiago e João, que eram os filhos de Zebedeu. Porque nos outros 2 evangelhos, os outros 2 relatam que Jesus, dos 12, separou esses 3, trouxe mais para próximo dele. E uma coisa interessante é que ele faz esse apelo à oração contra a tentação. Ele fala para eles, né? Sentem aqui enquanto eu vou ali orar, e no final ele fala, fiquem aqui e vigiem comigo. E no texto de Mateus ele fala, orem para que vocês não cedam à tentação. A primeira pergunta que vem é, que tentação é essa que Jesus está se referenciando ali? Tinha acabado de começar, ele foi para o... Só para a gente lembrar aqui, esse momento acontece depois da ceia, da última ceia. E na última ceia, Jesus havia revelado algumas coisas para os discípulos. A primeira coisa que ele tinha revelado, que está lá em Lucas 22:15, ele fala assim, ó, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Então, logo no início da ceia, que é o evento que aconteceu antes dessa oração, ele fala que ele estava feliz porque ele queria compartilhar essa ceia antes de ele sofrer. No verso 19 e 20, ele também vai falar, olha, que ele já está celebrando a ceia, é o meu corpo que é dado por vós e é o meu sangue que é derramado em favor de vocês. Se a gente for avançando no texto, ainda antes desse momento do Getsemane, no 22, ele fala assim, o Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Então ele está falando, o Filho do Homem vai. E ele fecha dizendo lá no 37, e ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo que isto precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Então, momentos antes de Jesus chamar os discípulos e ir para o Getsemane para orar, ele já havia dado várias informações do que estava para acontecer. Antes do momento da ceia, Jesus já havia também falado abertamente das coisas que viriam a acontecer. Se vocês lembram lá em Mateus 16, 21, 23, é aquela passagem onde Jesus está conversando com os discípulos e pergunta quem as pessoas dizem que eu sou, e depois ele pergunta para Pedro, Pedro, e você? Quem tu dizes que o Filho do Homem é? E aí Pedro responde, tu és o Deus. E Jesus fala, disseste bem, isso não veio de vós, foi o Espírito que te revelou. Mas, na sequência, Jesus começa a explicar o que ia acontecer com ele. Então, ele fala
é, é necessário que eu vá para Jerusalém e sofra muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei. É necessário que eu morra e ressuscite no terceiro dia. Jesus está contando isso para Pedro, e Pedro tem uma reação que é, não, isso não vai acontecer. Começou a repreender o Jesus. Começou a repreender Jesus. E Jesus vai dizer para ele assim, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Então, o que eu quero contar aqui, Jesus, ele já sabia o que estava para acontecer. Os discípulos tinham uma ideia do que havia, o que estava próximo de acontecer, porque Jesus já estava contando para eles ali. Eles tinham uma ideia, e agora eu vou fazer um parênteses aqui, uma ideia parcial do que estava para acontecer. Eles sabiam que Jesus ia ser entregue na mão dos soldados, Jesus ia ser morto, ia ressuscitar. E aí Jesus vai e chama, olha, orem para que não caiam à tentação. Algumas tentações foram mencionadas também em momentos antes. Teve um momento onde Jesus chama Pedro à parte e fala, Pedro, Satanás pediu que eu peneirasse os discípulos, mas eu orei em seu favor, para que você, quando estiver forte, sustente os seus irmãos. Jesus ali estava preocupado com a igreja, já em Pedro. Poderia ser essa uma tentação ali para os discípulos? Poderia. Jesus poderia estar falando da tentação dos discípulos em deixá-lo sozinho, como de fato aconteceu. Mas eu quero trazer um ponto interessante aqui. Jesus também estava ali orando. E a gente vai falar dessa oração que Jesus faz, onde ele pede a Deus que afaste dele esse cálice. Nesse momento aqui, Jesus está provavelmente no seu momento como homem mais vulnerável, né? Jesus aqui está sendo homem e ele está pedindo de fato a Deus. E eu entendo que o motivo pelo qual ele chama esses discípulos para orarem com ele também é para que os discípulos intercedam também com ele. Eu entendo que tem duas interpretações aqui possíveis e as duas válidas. Jesus chama os discípulos para orarem para que não caiam em tentação, para que eles, sabendo das coisas que iam acontecer, não dessem espaço aos seus comportamentos que Jesus já havia predito, como, por exemplo, negá-lo, fugir da presença, fugir ou mesmo quando um deles arranca a orelha do soldado, ações como essas. Jesus estava, de uma certa forma, já antecipando isso para eles, mas Jesus também estava dando para eles a seguinte mensagem: olha, o que eu vou passar aqui agora e o meu sofrimento, eu quero que vocês vejam e eu quero que vocês saibam como vocês, na caminhada de vocês têm que lidar com isso. É orando. Jesus está passando por um momento mais delicado de todo o ministério dele ali, onde está chegando o momento final desse ministério, ele sabe. E nas palavras, se a gente vai ver no verso 40 no verso 43 e 44, a gente vê que Jesus ele está angustiado e ele está, por conta de estar angustiado, ele está suando sangue. Em Mateus, vai falar lá no verso 36, no verso 38, Jesus fala: minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Em Marcos, ele vai falar também: a minha alma está profundamente triste. Então, Jesus está colocando para eles: olha, eu estou num momento de extrema dificuldade aqui, como homem. E de fato ele está. E ele vai interceder a Deus, ele vai pedir que Deus, se possível, passe dele esse cálice. Ele está mostrando para os discípulos: olha, vocês nessa hora, no momento de dificuldade de vocês, não é a hora de relaxar, não é a hora de retroceder, é a hora de orar. E Jesus fala para que eles orem, para que eles não cedam à tentação. E vai acontecer o que com os discípulos?
Jesus, quando chama também, uma outra perspectiva que eu queria chamar para você, Jesus chama os discípulos, esses três especificamente, porque sabendo do que ia acontecer com ele não queria estar sozinho. Ele chamou esses discípulos, em Lucas 22:15, quando você vê Jesus dizendo, ó, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, Jesus já sabia o que ia acontecer com ele. Em todo o ministério de Jesus, Jesus já sabia o que havia acontecer, o que ia acontecer com ele naquele momento. Mas ainda assim, ele estava triste. Mesmo sabendo, ele estava triste. E a natureza dele humana, a gente sabe que Jesus ele era 100% humano, 100% Deus, a natureza dele humana ali estava sofrendo. Então ele chama os discípulos para orarem, para intercederem com ele, para estarem com ele, num momento em que ele ia passar, talvez, para a maior dificuldade, como homem ali, onde ele ia interceder, ele não queria estar só. Então ele chama os discípulos para orarem com ele, ele fala, por exemplo, que em Lucas 22:28, ele fala assim, olha, vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, falando para os discípulos. Então ele entende que esses discípulos seriam o grupo mais próximo de Jesus, e de fato eram. E isso vale para a gente na nossa vida. A gente tem muitas pessoas que intercedem por nós, mas tem as pessoas mais próximas, aquelas que no seu momento mais íntimo, de mais dificuldade, você chama essas pessoas para caminharem contigo. Jesus não fez diferente. Ele chamou esses discípulos. Mas o texto seguindo, e eu vou avançar um pouquinho no texto, lá em Lucas 22:45, quando Jesus se levanta da oração e volta aos discípulos, encontra-os dormindo, dominados pela tristeza. Em Mateus 40 vai relatar a mesma coisa. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Jesus fala: vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora. Perguntou-lhe a Pedro. E Lucas não retrata, não relata que Jesus havia voltado e os tinha encontrado dormindo. Mas Lucas vai dizer que lá no verso 46, Jesus fala: por que vocês dormem? Tá? Então, aqui você vê a composição dos três evangelhos olhados juntos, né? Quando Jesus fala por que vocês dormem, ele fala perguntando, é fato que Jesus havia encontrado eles dormindo, né? Senão a pergunta não faria sentido. Então, o que acaba acontecendo é que Jesus chama os discípulos para um momento complicado, tenso, muito triste da vida de Jesus, do ministério de Jesus, chama esses discípulos porque eles são o grupo mais chegado, mas acaba que Jesus passa por esse momento sozinho. E aí você pode perguntar, havia tentação aqui para Jesus nesse momento? Jesus foi tentado em todo o seu ministério por Satanás. Em Mateus 4, quando ele está no deserto, Satanás o tenta. Naquela passagem que nós lemos em Mateus, Mateus 16, de 21 a 23, a mesma coisa. Pedro tenta repreendê-lo, dizendo, não, você não vai passar pela cruz. Em todo momento, Satanás tentou Jesus, para que Jesus não cumprisse o plano dele. Nesse momento aqui, Jesus está no momento mais delicado do ministério dele. É o momento onde ele está, pela oração que ele faz, a gente entende que é o momento onde ele está mais fragilizado, porque ele vai orar ao Pai e ele vai dizer, Pai, se queres, afaste de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Mas ele pede, se possível, nas outras versões, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas é nesse momento que Jesus está fragilizado como homem, entristecido. Os textos dizem que ele estava profundamente sofrendo a ponto de morrer. É nesse momento que Jesus vai orar, vai pedir a Deus e vai ser fortalecido. Nos versos 43 e 44,
A palavra diz assim em Lucas: então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor e sua angústia era tanta que o seu suor caía na terra com gotas de sangue. Nesse momento, Jesus dá uma resposta para a gente, não para os discípulos, porque eles estavam dormindo, mas para a gente é que nos momentos de maior aflição, de maior dificuldade, a resposta para não queda, para não cair, é de fato a oração, com a expectativa de que Deus vai interceder. Nesse momento ali, no momento em que Jesus estava mais fragilizado, um anjo do Senhor veio e o fortaleceu para que ele continuasse. Jesus ia continuar, porque Jesus sabia da sua missão e Jesus era obediente a Deus. E isso também é mostrado no próprio verso, onde ele pede: por favor, afaste-se de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus mostra aqui toda a sua obediência ao Senhor, mas ele estava fragilizado. Qual é a origem desse sofrimento? Se a gente for discutir um pouco, Jesus está sofrendo, a gente já falou, ele já sabia de tudo que ia acontecer, durante todo o ministério dele, a cruz era uma verdade para ele, ele expôs a cruz muitas vezes, Satanás o tentou muitas vezes. Que sofrimento Jesus está passando aqui? Se a gente puder fazer um comentário, eu queria ouvir um pouco de vocês aqui. Qual é o sofrimento que vocês entendem que Jesus está passando, a ponto de ele pedir para que Deus passe dele esse cálice? Está aberto aí agora, hein? É, eu penso assim que a oração que ele faz do cálice, eu fiquei tentando entender por que cálice, eu dei uma pesquisada e na Bíblia tem referências a cálice tanto quanto, por exemplo, nós somos vasos de barro, né, e tudo mais, então cálice como algo que contém a vida, então pode ser uma vida abençoada e salvação, ou pode ser ira e horror. E tem a outra tipo de referência que é. Lucas, Thomas, você ficou mudo. Dá para ouvir agora? Agora dá. Então, tem o exemplo de Isaías 51:17, onde tem acorde, acorde, ó Jerusalém, vocês beberam o cálice da fúria do Senhor. Então, a oração de Jesus, para mim, ela representa assim que Deus na sua santidade, ele é amor perfeito e ele é justiça perfeita. E a justiça perfeita, ela é representada na parte de Deus a ira com o pecado e na nossa parte como pecadores o temor dessa ira que nos leva e junto com o amor perfeito que é o amor dele é o amor, vamos dizer, é o amor de doação perfeita e o nosso é o amor de recebimento perfeito. Essas duas coisas juntas formam a nossa obediência a Deus. Então, a oração de Jesus, para mim, ela representa é, o, o Jesus sendo com o título de Filho do Homem, ele sendo homem e ele dando um exemplo de um homem perfeito que teme a Deus, mas obedece e ama e recebe o amor desse seu Deus ao mesmo tempo. Sim, mas eu quero ser um pouco mais específico aqui, para a gente poder tentar destrinchar isso aqui. O texto diz assim, ó, em Mateus 26, 36, 38, tá? Levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. E aqui no Lucas, no 43 e 44, para completar esse momento de Jesus, então apareceu um anjo que o fortalecia, ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra com gotas de sangue. E obviamente, a oração de Jesus é: Pai, se queres, afaste de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade. É óbvio aqui pelo texto que há um sofrimento, Jesus está sofrendo, né, na sua alma, e ele está orando como resposta a esse sofrimento. E nessa oração ele
apresenta o pedido dele a Deus, com toda a submissão que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas ele apresenta. Então, a minha pergunta é para a gente tentar entender o que vocês entendem que está acontecendo ali com Jesus em relação a esse sofrimento, de onde vem essa tristeza, o que Jesus está experimentando naquele momento, que os discípulos, por exemplo, se a gente for ler lá em Lucas 45, eles estavam dormindo, e a gente vai voltar nesse ponto aqui. Lucas avisa que eles estavam dormindo exaustos de tristeza. Ou seja, antes de a gente criticar os discípulos por não perseverarem como Jesus, mas eles também estavam numa condição que parecia ser fora das capacidades deles, homens ali, de sustentar. E que sofrimento é esse? Alguém tem mais alguma outra dica? Senão eu vou dar logo a respostinha aqui, hein? Eu posso falar se nenhum irmão for falar, né? O Regis já puxou ali. Eu acho que essa resposta, ela precisa ser caminho de adoração em nós, né? Se a gente só falar uma frase para fazer sentido, eu acho que talvez até um pecado, né? Porque essa resposta é uma resposta tão grande, tão gloriosa, né? Que assim, eu sinto que para falar ela eu devia estar deitado no chão, com o rosto no chão, porque é o fato da separação da eterna comunhão, né? A eterna comunhão entre o Pai e o Filho estava para ser quebrada. É o mistério da cruz, né? É algo que a gente não tem como a gente entender o que significa isso, porque o mais terrível pecador, ele não experimenta isso. Ele não tem a doçura da presença de Deus sendo desfrutada, mas a presença de Deus, a onipresença de Deus está sempre ali. Agora, essa completa separação que o filho experimentou ali, é só ele que poderia pagar esse preço, e ele pagou por nós. Então, é um mistério. E isso nunca vai perder o vigor, né? Quando a gente estiver com ele face a face, a gente ainda não vai entender a profundidade. A gente vai adorar ele com mais realidade. Mas ainda assim vai ser muito pouco perto do quão terrível foi para ele esse momento. E para o pai também, né? Com certeza. Regis, perfeito. E a gente aqui, o objetivo não era avaliar a dimensão dessa dor. Você está coberto de razão, a gente nunca vai saber. Mas o ponto, você foi exatamente no ponto. Só para completar, porque a tua resposta, a gente fazendo essa interpretação do que acontece aqui, ela tem uma completude de um lado e tem uma outra parte que falta ali. Mas o que você falou é o que mais me chama a atenção, porém é o que menos a gente vai encontrar nas interpretações aí fora. Tá? Jesus está sofrendo aqui uma realidade que se divide em dois pontos de vista. Tá? Qual o primeiro? O primeiro tem a ver com o cálice da ira de Deus. Jesus sabe que ele vai beber do destino que Deus traçou não para ele, para todos nós. Tá? E isso é toda a ira de Deus contra o pecado. Então, ele sabe que esse peso vem sobre ele. Você tem Thomas citou lá Isaías 51:17, mas em Salmos 75:8 também fala, em Jeremias 25:15-18. Toda vez que Deus olha para o povo e vê o povo corrompido e exerce a sua justiça, ele usa a figura do cálice da sua ira. Vocês estão entregues ao pecado e eu vou exercer minha ira sobre vocês. E Jesus sabe que isso vai acontecer nele, Jesus, nesse momento. Deus odeia o pecado. Deus é santo e quando Deus está na presença do pecado, o pecado é aniquilado. Não tem uma condição de o pecado estar convivendo com Deus na sua santidade. A palavra em Isaías 53 diz assim, ó, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer.
Embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Repara, Deus está dizendo aqui que não era culpa de Jesus, mas Jesus levaria a culpa, seria esmagado. Mas a partir desse momento, Deus faria com que a sua prole, né, ou seja, seus descendentes, teriam seus dias prolongados, e a vontade do Senhor prosperaria nas mãos dele, Jesus. Mas repara, antes Deus está falando o quê? Que ele vai ser esmagado e vai sofrer. Então, a primeira perspectiva do sofrimento é saber que ele ali naquele momento é feito pecador por nós e carrega toda a ira do Senhor a partir daquele momento. Mas a segunda perspectiva, que é a que eu mais gosto também, porque é a que eu entendo que faz mais sentido, mas ela que talvez poucos vocês vão ouvir falando, mas alguns vocês vão ouvir falar, é o ponto que o Regis levantou. No momento em que Jesus carrega toda a ira do Senhor, que ele bebe do cálice, nesse momento ele se faz transgressor. E nesse momento, Jesus, que nunca havia se separado do Senhor, ele experimenta a separação. E o Regis pontuou uma coisa, falando um pouco da dimensão, porque aí a gente, de fato, não tem condição de entender essa dimensão, mas o que a gente pode fazer é o seguinte: nenhum homem tem a dimensão do que é essa separação, porque só Jesus era eterno com Deus. Então nós não temos essa dimensão. E Jesus, naquele momento, ele é separado. A gente pode ver isso. Primeiro, mostrar a relação que ele tinha com Deus, que era uma relação de intimidade, onde lá em Lucas 22:42, quando ele se refere nessa oração, ele chama Deus de Pai. Ele chama Deus de, como se a gente pudesse traduzir essa palavra, que ela é diferente usada aqui, é uma palavra de cunho mais íntimo familiar. É como se a gente estivesse chamando de papai ou paizinho, alguma coisa mais direta. No aramaico é Abba. E ele fala pai, ou seja, meu pai, aquele que eu conheço mais do que os outros. Se queres, afasta de mim este cálice. Então, aqui nesse momento, Jesus, que conheceu toda a intimidade com o Pai, a cada momento que ele andou, a cada experiência, ele estava com o Pai, ele sabe que esse cálice que ele vai beber vai separá-lo desse relacionamento. E, de fato, isso acontece. Quando a gente lê lá em Mateus 26:46, Jesus já está na cruz. Antes de expirar, né, o texto diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, yamá sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? E naquele momento ali, ele expira. Então, esse sofrimento que deixa Jesus a ponto de morte, a ponto de suar sangue, não tem a ver com o sofrimento físico, não tem a ver com a preocupação da Igreja de Cristo, como ela vai continuar. Ele tem a ver com, em primeiro lugar, no meu entendimento, a dor da separação, a dor da falta de relacionamento que ele ia experimentar pela primeira vez na eternidade. E também a dor da ira de Deus, seu Pai, né? O esmagando, não querendo fazer isso, mas tendo que fazer isso, porque Deus é santo, por conta dos nossos pecados. Tá? Então, por isso é que a gente vai ver nesse momento, nesse texto, e nenhum outro a gente vai ver Jesus tão profundamente entristecido, tão profundamente como homem, no limiar ali. Mas é nesse momento também que Jesus vence, né, a batalha contra o inimigo. Porque nesse momento aqui, Jesus é fortalecido e ele sai dali para completar a obra. Né? Repara que Jesus ali, quando João é que vai relatar isso para a gente, assim que ele acaba de orar, ele volta e avisa os discípulos: olha, aqueles que me perseguem estão aqui.
E a gente vai ver nos relatos de João que quando perguntaram onde é que está Jesus, onde é que está Jesus, Jesus falou, sou eu. Todos que estavam ali presentes caíram para trás, os soldados, os fariseus, caíram para trás porque viram ali a glória de Deus, viram ali Jesus, o mesmo homem, 100% homem, 100% Deus, restaurado, fortalecido, né? Senhor da glória naquele momento. Satanás ali naquele momento já estava derrotado. Mas Jesus precisava cumprir toda a sua cruz, né? Mas naquele momento ali, Jesus não fraquejou na sua humanidade, ele mostrou a sua humanidade, mostrou essa dor, trouxe o seu pedido ao Pai, mas ainda assim foi submisso ao Pai. E é o ponto que a gente vai falar agora, a submissão à vontade do Pai. Está lá no verso 41, 42. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou e orou. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus ele está orando aqui porque ele é homem. E ele ensina para nós, como homens, levem as suas ansiedades, os seus pedidos a Deus, que é Pai. E ele está fazendo isso, ele está levando, ele está sofrendo, ele está levando ao Pai. Mas Jesus é obediente. Jesus conhecia a palavra, ele conhecia o seu ministério e ele conhecia Deus. É por isso que ele completa dizendo, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus está dizendo, se fosse possível, se tivesse uma forma de passar esse cálice sem que a sua vontade não fosse mudada, é isso que eu estou pedindo. Mas eu não quero nada que seja para a minha vontade, eu quero a tua vontade. E de fato, o cálice não foi afastado de Jesus. Ele bebeu esse cálice. Mas vocês vão ver que Jesus não vai sair daqui enfraquecido. Mesmo a sua vontade ou o seu pedido não sendo atendido, ele não sai enfraquecido. Deus manda um anjo para que o fortaleça, e no momento, quando ele sai daqui, ele sai, como eu falei lá nos relatos de João, ele já sai com toda a autoridade. Tem uma passagem, por exemplo, também nos accounts lá de João, quando um dos discípulos corta a orelha do soldado, Jesus vira-se para ele e fala, por acaso eu não deveria beber do cálice que meu pai tem para mim? E ainda fala também, se não for, você acha que se eu não desse uma ordem aqui, não teria uma legião de anjos para me defender? Jesus não foi capturado. Jesus se entregou. Repara que tem uma diferença, ele não foi capturado ali. Ele foi para cumprir aquela cruz. A gente pode ler a história, né? A história de um Jesus ali derrotado, foi capturado, foi levado, foi julgado, foi maltratado. Não, Jesus era o ator principal ali. Aquela obra era dele. Ele se entregou, ele se colocou a julgamento, ele não baixou a sua cabeça em nenhum momento. Tanto é que tem um texto interessante que, se eu não me engano, está em Mateus, no final do diálogo entre os fariseus ali com Jesus que eles estão levando, Jesus fala para eles assim, essa é a hora de vocês, essa é a hora que vocês comemoram, essa é a hora que as trevas comemoram. Porque naquele momento, as trevas, Satanás, estava olhando o Filho do Homem, o Deus, ia ser entregue na mão dos pecadores, ia ser crucificado. Mas quando Jesus fala isso, fala assim, olha, a hora de vocês, ou a migalha que vocês têm é essa, porque a vitória é minha. E a partir daquele momento ali, a gente tem a cruz de Cristo que transforma a vida do homem. Uma perspectiva que a gente tem nessa submissão à vontade do Pai é a perspectiva do auxílio do céu. O objetivo de Jesus ali naquele momento, obviamente, ele estava apresentando o seu pedido a Deus, mas ele tinha obediência, ele tinha submissão. E por conta desse coração que é
submisso, humilhado ao Pai, Deus olha para Jesus com agrado e manda para ele um auxílio do céu. Então, o verso 43 e o 44, interessante que os versos 43 e 44, se vocês forem olhar na Bíblia de vocês, tem um comentário dizendo que eles não são citações que você encontra em alguns manuscritos antigos. Vocês vão ver, por exemplo, que o Justino, um dos pais da igreja, faz referência aos versos 43 e 44. Mas outros historiadores ao longo da história não fazem referência. Então, vocês vão encontrar isso nos comentários da página de vocês na Bíblia, lá vocês vão ver esses comentários. Mas o que é interessante no verso 43 e 44? Lucas, e aí vem uma perspectiva de Lucas, né? Lucas, como médico, ele vai fazer o relato de Jesus no sofrimento suando gotas de sangue, né? Para dar ênfase nesse sofrimento de Jesus, né? E provavelmente Lucas de fato viu aquilo, porque só Lucas podia entender que processo médico clínico é aquele. Existe um nome até para esse processo, que é hematidroses, né? Se vocês googarem aí, tem no Wikipedia e tal. É um processo que acontece de fato num momento de muito estresse, uma dor muito forte. A pessoa ela é capaz, é um processo raro, mas a pessoa é capaz de suar de fato aquela mistura de sangue com suor. Mas o ponto aqui era um anjo vindo, enviado por Deus para fortalecer Jesus e permitir que Jesus conseguisse continuar, caminhasse fortalecido. Quando eu estava estudando, eu estava lembrando de Daniel, e eu vou ler para vocês, porque Daniel, quando foi ouvir de Deus os relatos acerca do fim dos tempos, lá em Daniel 10, tem 10, 14, 19, tem uma história muito, muito parecida. Vejam só o que acontece no texto. Agora vim explicar-lhe, isso é o anjo falando para Daniel, agora vim explicar-lhe o que acontecerá a seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Enquanto ele me dizia isso, prostrei-me, rosto em terra, sem conseguir falar. Então um ser que se parecia homem tocou nos meus lábios, e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim, estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse, não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você. Seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse, fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Eu não sei como vocês veem, mas eu vejo muito, muito parecido com o que Jesus passou, né? Eu vejo Daniel muito entristecido por saber como a história da humanidade ia se encerrar. Aqui é uma visão apocalíptica. Se vocês forem ler Daniel 9, 10 e 11, fala é uma visão escatológica do fim do mundo. E Daniel, que era um servo do Senhor, temente a Deus, ele fica tão triste, ele mesmo fala, né? Bem parecido com Jesus aqui, né? Muito angustiado e quase desfaleço. Jesus fala muito angustiado a ponto de morrer. É quase que a mesma fala, né? E Daniel também fala que não tem forças e um anjo do Senhor toca nele e nesse momento ele é fortalecido. Fortalecido para quê? Nesse caso aqui, Daniel, para ouvir todas as coisas que ele ouvia e relatar. Jesus foi fortalecido para continuar o seu ministério até o fim. Interessante, ponto interessante, a gente vê anjos servindo a Jesus, né? Anjos servindo ao próprio Deus. Mas nesse momento aqui, Jesus era homem, a gente não pode esquecer disso. Jesus também era homem. E os anjos são ministradores de Deus a serviço dos homens. Então, Jesus ali na condição de homem, desfalecido na carne, né? Jesus até fala, eu pulei, mas isso é importante, quando ele fala para os discípulos,
se eu não me engano, ele não vai falar isso em Lucas, por isso que eu pulei, mas ele fala em Mateus. Eu não peguei o texto aqui, tá no online, mas ele fala que para a gente orar, porque o espírito tem vontade, mas a carne é fraca. Então, Jesus está fortalecido ali na sua carne, na tristeza humana, na parte humana de Jesus, ele tá enfraquecido. A nossa carne é fraca. O espírito de Jesus é forte, mas a carne precisava dessa ajuda dos anjos do Senhor. E o último ponto que a gente tem aqui é com relação à perseverança na oração. A gente não vai ver em Lucas essa perseverança, a não ser pela frase onde Jesus ora ainda mais intensamente, mas os outros evangelhos, eles relatam que Jesus fez essa oração por 3 vezes. Jesus foi, orou a primeira vez, voltou, encontrou os discípulos dormindo, foi, voltou, orou a segunda vez, voltou. Ele fez isso 3 vezes. Jesus perseverou na oração. E aí, ele, quando encontra os discípulos, ele encontra os discípulos dormindo. Tanto é que ele pergunta, né, em Lucas, ele fala, por que vocês dormem? Muitas vezes, a gente dorme, e aí é a interpretação que eu faço ali dos discípulos, não necessariamente porque a gente é só rebelde. Muitas vezes é porque o fardo naquele momento é tão grande que você desfalece. Por isso que Lucas vai dizer que eles dormiram ali porque estavam exaustos em tristeza. Tá? Eu entendi que eles desfaleceram ali. E por isso que muitas vezes nós precisamos da ajuda dos irmãos, os irmãos da igreja, irmãos próximos, para batalhar com a gente questões mais complexas e mais delicadas. Existem questões e questões. Existem verdadeiras batalhas espirituais que a gente pode chegar ao ponto de desfalecer. E a gente vai precisar da ajuda dos irmãos. Mas é necessário que haja perseverança da nossa parte na oração. Jesus ensinou ali, nos mostrou ali que o único caminho que existe para qualquer tristeza, qualquer ansiedade da alma, qualquer sofrimento, o único caminho é nos pés do Senhor. É o que ele está mostrando. É perseverar na oração junto ao Senhor. Porque é ali que vem alívio, é ali que vem o fortalecimento, é ali que vem resposta. O único cuidado que a gente tem que ter é para entender que a perseverança não pode ser confundida com rebeldia, com desobediência, com teimosia. Quando é que eu vou saber que a perseverança ela não é confundida com teimosia, desobediência ou rebeldia? Quando eu estiver ciente do que é a vontade do Senhor. Então, Jesus ali intercedeu, mas ele deixou claro, eu entendo qual é a tua vontade e se a tua vontade precisar ser cumprida, eu vou cumpri-la. Eu não quero desobedecer. Então Jesus intercedeu por algo que não foi, por exemplo, olha, eu não quero e quero que seja feita a minha vontade. Jesus não estava sendo rebelde. Então a gente tem que ter muito cuidado para quando a gente perseverar nas coisas que de fato o Senhor quer para nós, não nas coisas que são rebeldia. Esses foram os 5 pontos que eu separei aqui para a gente olhar nesse texto, que é um texto pequeno, mas é um texto bastante profundo e que fala da oração contra a tentação e fala um pouco da tentação, fala do sofrimento, e nesse caso, especificamente, o sofrimento de Jesus, que se a gente fizer um paralelo com as nossas vidas, momentos de sofrimento bastante delicados, né? O sofrimento de Daniel, por exemplo, que também foi pesado. Fala da oração de submissão, a submissão ao Pai, o auxílio que vem do céu, o auxílio que vem no momento em que você abre o seu coração. E como consideração final, que a gente se coloque sempre em espírito de oração, que em nossas orações a gente persevere sempre que estivermos cansados e angustiados, perseverar, mas perseverar sempre buscando fazer a vontade do Senhor, ainda que não sejamos atendidos.
e que a gente fique certo que é nos pés do Senhor que essas batalhas são travadas. Por mais que muitas vezes na vida a gente quer buscar uma alternativa no mundo, seja fazer algum tipo de coisa lúdica que me afaste do problema, ou enfim, qualquer coisa que tenha no mundo não vai trazer para você o fortalecimento que Jesus está mostrando que pode vir do Senhor. Como Jesus, nós temos que buscar nos nossos irmãos em Cristo, principalmente em momentos de lutas, temos que buscar que eles lutem conosco as nossas batalhas. Jesus ali queria muito que aqueles irmãos, Pedro, Tiago e João, estivessem intercedendo com ele, vigiando com ele, como um relacionamento. E ele ensina que nós façamos isso, tenhamos irmãos que orem conosco. Mas a gente tem que estar preparado sempre para saber que no momento mais delicado, no momento mais difícil, possivelmente você vai estar só com Deus. Jesus esteve só. No momento mais delicado, ele esteve só com Deus. Os discípulos estavam orando. E a gente não tem que ter medo, porque nós temos o Consolador, ele quem está conosco todos os dias, até a volta de Cristo. Então, é isso. Eu vou deixar aberto para vocês agora os comentários. Poderiam ter feito mais, mas a gente pode discutir alguns pontos aqui. Fala aí. Ninguém? Deixa eu falar, então. A Gabriela já se coçou aqui, hein? É interessante porque durante um tempo na minha vida eu imaginei que Jesus ali ele tinha pedido para passar dele o sofrimento físico. Era a forma como eu entendia. E depois eu passei a entender que o que Jesus sofreu na cruz foi muito mais do que o sofrimento físico, foi a questão dele receber todo o pecado e toda a ira do Senhor em cima dele, e sem conseguir mensurar. A gente não, pelo menos eu não consigo, né? A gente não consegue mensurar o que era isso. E dentro disso tem a questão da separação com o pai, mas olhar essa questão da separação com o pai de forma separada, destrinchada, é como o Regis falou, né? A vontade que a gente tem é de pôr a cabeça no chão, e porque o que Jesus fez por amor a nós, né? E quando a gente para pensar quem somos nós, em retribuição a tudo que ele fez, é realmente de nos deixar, né, muito rendidos, muito envergonhados mesmo. É um texto, para mim, muito, muito forte. Essa questão da análise de Jesus, da oração de Jesus no Getsemane, é um texto muito forte. E os ensinamentos, né? Que quantas vezes a gente dorme, não no dormir literal da palavra, mas a gente não busca em oração, né? Em momentos, talvez, angústia, sim, mas sem se comparar com a angústia que os discípulos, né? Os discípulos que dormiram, né? Estavam passando, mas muitas vezes a gente não busca, o que Demetrios falou, a gente busca as soluções paliativas, que eu não estou dizendo que tem que jogá-las fora, mas elas não são efetivas, né? Dar uma volta, ou ir no psicólogo, ou qualquer outra coisa que não seja aos pés do Senhor, não é efetivo. Não estou dizendo que não é para ser feito, não sou contra, mas a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem em vez de depositar a sua confiança no Senhor. E se a gente não toma cuidado, o mundo coloca as coisas de uma forma que a gente deposita as nossas confianças em outras coisas, em nós mesmos, né? Vou dar uma corrida, sei lá, vou
vou viajar, ou enfim, o que seja, a gente está deixando de confiar no Senhor e está colocando a solução em nós mesmos e vamos dar com os burros na água, né? Porque quando a gente voltar, o problema está lá esperando a gente. Então, é só o Senhor mesmo para dar esse fortalecimento. E Ele é fiel à palavra dele, então que a gente aprenda a experimentar o que Ele diz para a gente fazer e experimentar aquilo que Ele diz que Ele vai fazer. A gente vê na oração do Senhor aí que o foco dele é o relacionamento dele com o Pai, né? O sofrimento físico dele é fato, né? Esse sofrimento também é além da nossa imaginação, o sofrimento físico, né? Mas não é o centro, né? Igual você já acabou de compartilhar. Era o sofrimento espiritual, a comunhão dele. Então a oração dele estava focada no relacionamento com o Pai. E daí, quando a gente olha para nós, a gente vê as dificuldades que a gente tem, né? No trabalho, família, as coisas que aparecem na nossa vida. E daí a gente vem com o coração pretensiosamente humilhado diante de Deus para que ele dê a resposta objetiva. Por exemplo, estou desempregado. E daí eu me humilho aos pés do Senhor. Mas a minha expectativa é que ele me dê essa resposta objetiva, me dê o emprego. Mas não deveria ser essa a nossa prioridade ao chegar aos pés do Senhor. Deveria ser ele, encontrar ele. Porque o trabalho em si, a casa, o que for, é muito pequeno para ele. E um dia nada disso vai causar dificuldade para nós mais. Então, o nosso o nosso desejo tem que ser o mesmo do Senhor aqui, que é o Pai, a face do Pai. E aí a gente fala isso e parece que é uma coisa que a gente está falando porque é bom para nós. E é mesmo, é muito maravilhoso. A gente pode se lembrar, por exemplo, de Ruth e Moab, né? Ela estava na situação de necessidade, ela se achegou ao pé de Moab. E o que aconteceu? Ele revelou a face dele para ela, né? Primeiro ele não revelou a face, primeiro ela se chegou aos pés, e daí ele revelou a face. E assim é com o nosso Senhor. Quando a gente se achega aos pés dele, atendendo esse convite maravilhoso, né, que o Demetrios lembrou hoje, dos pés do Senhor, quando a gente se achega a esses pés, ele tem prazer em revelar a face dele. E isso tem muito valor para eles, irmãos, quando a gente tem esse coração diante dele de querer ele, e não simplesmente as respostas, entendeu? A gente pode lembrar de Maria, por exemplo, né? Ela fez aquela devoção de quebrar o vaso de perfume preciosíssimo sobre o Senhor, enxugar com os cabelos. A palavra fala que o cabelo é a glória da mulher. E daí ela fala, Senhor, aqui é a minha glória, para que serve? Eu enxugo os teus pés, Senhor, porque toda a glória pertence a ti. E isso foi tão bem visto pelo Senhor que o Senhor falou, olha, dessa mulher, isso que ela fez será falado para sempre. Porque é isso, para isso que nós somos criados, é para esse relacionamento maravilhoso, a gente deleitar nele, ele se deleitar em nós. Então, os probleminhas da nossa vida, que para nós são muito sérios mesmos, ele vai resolver no tempo dele, no momento dele, mas isso não é o principal. E nunca pode ser. Sem dúvida. A gente... E Deus deu o caminho, né? A gente tem que trazer todas as ansiedades, ainda que a gente saiba que é nossa limitação, a limitação do homem não saber conviver com essas, não se desprender dessas coisas. Eu não vou lembrar agora, mas Paulo fala isso numa das cartas, né, que a gente precisa aprender a se desprender das coisas desse mundo para que a gente possa começar a ver a glória do Senhor. E é exatamente as coisas que esse mundo nos oferece que nos prendem, né? As preocupações dessa vida que nos prendem para ver a glória do Senhor. Mas ainda assim, Deus, no seu infinito amor e misericórdia, ele entende isso. O ponto é que, aí eu concordo em tudo que o Regis falou, o ponto é para o próprio homem, não é para Deus. Deus entende isso. Eu gosto muito de uma passagem que para mim é bastante esclarecedora, que é os paralíticos, né, os leprosos que foram encontrar com Jesus, os 10, e Jesus curou os 10, mas dos 10, um voltou.
E aquele que voltou, e ele voltou porque ele percebeu que estava na presença da glória, esse foi salvo. Então, muitos serão curados, muitos serão atendidos em seus pedidos, mas poucos serão salvos. Então, você vê que e Deus é o mesmo. Ele tanto vai curar aqueles que buscam, mas ele vai dar a sua salvação gratuita para aqueles que de fato a enxergam. Então, o problema está para nós, na verdade, aqueles que vêm diante do Senhor e na presença do Senhor, coloca ali os seus pedidos, as suas coisas pequenas, eles vão receber as coisas pequenas. Deus tem muito mais para dar. E aí, Andy, Thomas, Daniel, Jéssica, Matheus. Vocês falaram tantas coisas assim que, enfim, diferente de várias coisas que eu estava pensando assim, e até com coisas que eu estava pensando essa semana e que aconteceram comigo, ou formas de pensar que eu tinha, que essa reunião de hoje ela tá sendo assim para mim bem pesada assim, porque desfez algumas coisas assim na minha cabeça e quando desfaz assim coisas ruins na nossa cabeça, eu acho que dói um pouco, né? Mas você sabe aonde você pode ir agora, né, Thomas? Aos pés do Senhor e orar. Não tem... Entre nós aqui, todos somos como aqueles discípulos que não conseguiram perseverar com Cristo e dormiram. Somos todos iguais. Mas Ele é misericordioso para nos receber no momento em que a gente vem aos seus pés e pede perdão e pede a orientação. E essa é a caminhada. O cristão, se a gente tem algum entendimento de que a caminhada do cristão é sempre no alto ali da onda, né? Está completamente errado. A mensagem confronta, e tem que confrontar mesmo. A palavra confronta. Agora, Jesus é a verdade, Thomas, e a verdade liberta. Eu, quando estava preparando aqui, eu estava refletindo muito nos textos, nos evangelhos, né? Mas quando chegou no ponto ali do anjo fortalecendo ao Senhor, me veio o texto de Daniel. Eu gosto muito de Daniel, mas há muito tempo que eu não estudo o livro de Daniel. Já estudei muito o livro de Daniel no passado, mas me veio capítulo, exatamente capítulo 9, 10 e 11 de Daniel. Recomendo muito vocês a lerem. E eu achei aquilo de uma beleza, porque Jesus está ali mostrando algo para a gente, né? Daniel ali tinha o caráter de um cristão que nós temos que ter. Daniel estava diante... Você viu que o anjo fala para ele? Você é muito amado. Daniel, você é muito amado. Quando eu li isso, e eu já conhecia, mas quando eu li isso, eu fiquei pensando, poxa, eu queria ouvir isso. Eu queria ouvir isso, né? E se Daniel era muito amado, Jesus era o amado de Deus, né? Então, esse é o padrão, irmãos. O padrão é esse, é nos pés do Senhor, a gente reconhecendo que Ele é o nosso Deus e a Ele toda a honra e toda a glória. E Ele fortalece, Ele cuida de nós no detalhe. Ele olha todos os problemas, todas as dificuldades, essas pequenas mesmo, essas que às vezes a gente tem vergonha de trazer, mas Ele olha para elas e cuida. Bom, vamos orar para a gente encerrar. A Gabi vai botar também uma música para a gente, né, Gabi? Vou. Eu acho que E, vou repetir. e eu vou... Ju, você está com desejo de orar? Senão eu oro. Amém. Amém? Amém. Regis, você quer falar, Regis? Eu queria só ler um trechinho rapidinho para a gente encerrar, que eu acho que cabe muito como paralelo desse texto aí do Getsemane,
E eu creio também que traz uma nota de adoração ao Senhor na nossa conclusão dessa noite, né? Que a gente está concluindo com os corações adorando ao Senhor, né? Por tamanha obra maravilhosa que Ele fez, né? E o texto é em Isaías 50, versículo 4. A palavra fala assim: O Senhor Deus me deu língua de discípulo, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como uma rocha, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Esse é o nosso Senhor. Amém. Ju. Pai amado, nós só podemos te dar graças, Senhor, graças. Ai, Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor tão grande, tão profundo, tão intenso, que nós não podemos, Pai, medi-lo, ó Pai, e também ao todo suportá-lo, Pai. Ah, Senhor, mas o Senhor tem nos sustentado. Obrigada, Senhor, porque nós podemos recorrer a Ti. E em Ti, mais do que as coisas dessa terra que o Senhor nos dá, porque Tu és um Pai de amor. O Senhor se revela a nós, ó Pai. E aí sim temos vida. É só no Senhor, ó Deus. É só o Senhor que nos dá vida, que nos dá vigor, não são as coisas. Oh, meu Pai, nos permita, Senhor, ter um coração que realmente busque a Ti, não somente as obras das Tuas mãos, mas a Tua face, Pai. Para que possamos, ó Pai, andar contigo, viver contigo, Senhor, para que o Senhor se satisfaça em nós. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nós somos falhos, pecadores, tão pequenos, ó Pai. Nós somos pó dessa terra e o Senhor sabe muito bem. E quantas vezes, ó Pai, coisas pequenas embaçam a nossa visão porque nos deixamos levar, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a descansarmos em Ti, a buscarmos a Ti em primeiro lugar e ter a certeza que as demais coisas nos serão acrescentadas, Senhor. Nos ajude a ter essa convicção de que realmente o Senhor é um Deus que cuida, e que o maior desejo do nosso coração seja a Tua presença. Que possamos andar e viver em arrependimento, em amor, em gratidão a Ti, Senhor. E que os nossos olhos não estejam nessa terra, mas estejam na nossa pátria futura, Senhor, e estejam em Ti. Pai, guarda cada um desse grupo, Senhor, dessas pessoas que estão aqui nessa noite reunidas na Tua presença. Pai, que possamos, ó Pai, eu creio que todos estamos saindo dessa reunião diferentes, Senhor, e que possamos, ó Pai, que não percamos que a semente, Pai, tenha caído numa terra boa e que venha frutificar, que nada roube, Senhor, de nós, ó Pai. Aquilo que nós aprendemos hoje e que o maior desejo do nosso coração seja buscar a Ti, ó Pai, buscar a Ti em todo o tempo. Guarda os nossos lares, as nossas famílias e que o Senhor se satisfaça em nós e que a nossa glória seja para enxugar os Teus pés, Pai, seja para bendizer ao Teu santo nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Vamos ouvir uma musiquinha para encerrar? Amém.